Olá, pessoal, tudo bem? Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre anamnese e instrumentais odontológicos, tá? O que é a anamnese? Para quem não sabe, a anamnese ela é uma ficha que ela é preenchida para sabermos alguns dados, algumas informações sobre o paciente antes dele entrar na sala do odonto, tá? São algumas informações, se a pessoa tem alguma alergia a algum medicamento, está tomando algum medicamento, se tem algum problema, enfim, é para mostrar alguns dados, alguns passos antes do paciente entrar, porque essa anamnese, ela vai chegar no dentista, no odonto, antes do paciente. Vocês vão preencher essa anamnese, e vocês vão levar a anamnese até o dentista para depois o paciente entrar. Então, por isso que existe essa ficha, até para quando o paciente entrar, o odonto já está sabendo se tem algum problema, quais os procedimentos que ele vai ter que tomar referente àquele paciente, tá? Depois, nós vamos ver um pouquinho de instrumentais odontológicos, tá? Esse, no meu ponto de vista, é um dos conteúdos mais importantes do curso de vocês, porque é um conteúdo que vocês vão ter contato o tempo todo no trabalho de vocês como ASB, porque vocês vão estar lá auxiliando o dentista e ele vai estar pedindo para vocês, me alcança uma pinça de algodão, por exemplo, uma espátula, uma pinça hemostática, enfim, vocês vão ter que saber o nome de todos os instrumentais, né, para vocês não se perderem lá na hora. Tá? Mas isso, claro, que vocês vão ter a aula de hoje, vocês vão ter trabalho, depois vocês vão ter o estágio, onde vocês vão ter contato direto com esses instrumentos, então não precisa se preocupar, que é bem tranquilo, tá? Pessoal, assim, ó, esse conteúdo de instrumentais está na página 69 da apostila de vocês, e no final do conteúdo, ele tem um exercício que a gente sempre costuma fazer em aula, mas como vocês não estão tendo aula, né, em sala de aula, eu vou deixar aqui na escola os exercícios para vocês segunda-feira. Então, segunda-feira, pessoal, vai ter mais 3 conteúdos para vocês e mais exercícios para vocês fazerem, tá? Eu também vou deixar aqui na escola uma anamnese, tá? Que eu quero que vocês façam, eu quero que vocês preencham essa anamnese para vocês. Tá? Então, a partir de segunda, vocês já podem vir aqui na escola para retirar a anamnese, tá? Então, pessoal, assim, ó, vamos ver como que funciona a anamnese, como que vocês preenchem. Eu tenho aqui um exemplo de anamnese, claro que cada odonto tem a sua, né, a sua ficha, mas não foge disso daqui. Vocês vão preencher os dados ali em cima, ó, nome, data de nascimento, que é importante porque o dentista ele vai precisar saber se é uma pessoa mais idosa, se é uma criança, enfim. Os outros dados ali, profissão, indicação, convênio, isso vai de cada clínica, né, como que eles procedem. Essa parte do meio aqui, vocês não vão preencher. Esse é a cargo do odonto, que ele vai fazer uma radiografia, ele vai verificar qual dente que está com problema, qual o procedimento que ele vai ter que tomar a respeito disso, as observações também ao dentista. Aqui já é vocês. Aí pergunta aqui, se é alérgico, se não, vocês vão marcar não. Se sim, vocês vão marcar. Se é antibiótico, se é anestésico, qual, aí vocês vão escrever ali do lado, tá? Vocês vão perguntar se a pessoa está tomando algum medicamento, se não, marca não. Se sim, vocês vão perguntar qual medicamento que a pessoa toma, tá? E vocês também vão perguntar se a pessoa tem algum problema de saúde. Se sim, vocês vão perguntar qual o problema dela, tá? Aí o plano de tratamento, aqui embaixo também tudo é a cargo do dentista, tá? Ao menos que ele peça para vocês colocarem alguma coisa aqui embaixo, mas a princípio não. Tá? Então, agora, pessoal, assim, eu separei um videozinho para vocês sobre instrumentais, tá? Que eu vou passar para vocês. E, no final da aula, vai ter uns... Não, desculpa, pessoal, não vou colocar, não. Eu falei para vocês que eu ia deixar aqui na escola, né? Eu não vou deixar no vídeo os exercícios, porque fica ruim para vocês fazerem. Eu vou deixar aqui na escola os exercícios para vocês, impresso, junto com alguns conteúdos que eu vou deixar para vocês também, para a próxima prova, tá? Para vocês irem estudando. Então, pessoal, uma boa aula para vocês, tá? Fiquem com Deus. Um abração. Instrumentais operatórios para preparo cavitário. Os instrumentais são aqueles utensílios que nós utilizamos, tanto os manuais quanto os rotatórios,
para poder preparar o preparo cavitário, também para poder fazer qualquer outro tipo de procedimento na cavidade oral do paciente. Então, aqui a gente tem um exemplo de instrumental, e o instrumental ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é o cabo, a segunda parte é o corpo, tá? O cabo é um pouco maior, tem o corpo que vai do cabo afunilando até chegar à ponta ativa, que é aquela que de fato vai entrar em contato com o elemento dental para que se faça o procedimento. Essa ponta ativa, ela também é chamada de lâmina, tá? E toda ponta ativa, toda lâmina tem aquilo que tem uma parte que é chamada de bisel, que é aquela parte da lâmina que de fato corta, que é aquela parte mais afilada, que é afiada para que se corte. Esse lado é chamado de dorso e o outro lado da lâmina é chamada de face. Aí nós dividimos os instrumentos operatórios em categorias. Tem os instrumentos manuais diversos, os instrumentos manuais para restauração de amálgama, lembrando que esses instrumentais são voltados para dentística 1, que é a disciplina que a gente está tendo. Instrumentos cortantes manuais, os instrumentos acessórios, os grampos cervicais para isolamento e os instrumentos rotatórios. A gente vai começar falando sobre os instrumentos manuais diversos. Vamos começar com o espelho. O espelho ele é constituído de cabo, aqui o cabo, e o espelho propriamente dito. Ele serve para a gente visualizar as estruturas bucais que são mais difíceis de ver sem a ajuda dele. Por exemplo, quando a gente mexe na cavidade oral do paciente, a gente consegue visualizar, por exemplo, as oclusais, que estão voltadas para a gente, e também a vestibular. Mas a gente vê que não conseguimos enxergar, por exemplo, com facilidade a parte lingual, a face lingual e palatina. O espelho auxilia nessas horas, para esse tipo de visualização. Tem também a pinça clínica. A pinça clínica, ela chama também pinça de algodão, pinça clínica para algodão. Ela é utilizada, logicamente, para pegar algodão, mas também para pegar outros materiais, brocas, outros materiais pequenos. Ela auxilia pela sua ponta fina e por ter um cabo também relativamente comprido, evitar que nós peguemos com a mão e contaminemos o material. Então a pinça ela serve não somente para algodão, mas também para outros utensílios. Tem a sonda exploradora número 5, essa a gente conhece já desde o primeiro período. Ela serve para detectar falhas na estrutura dental. Geralmente ela é utilizada para verificar, na maioria das vezes, para verificar a cárie. Só que alguns autores desaconselham, pelo fato de ter a ponta muito fina, ela própria causar um problema no elemento dental. Mas ela é muito útil na parte já de dentística, na parte já de reestruturação do dente, para que a gente possa identificar alguma possível falha na estrutura. Tem a espátula de inserção número 1. Logicamente, ela serve para... Desculpa, eu errei o nome, é espátula e não espátula. Serve para inserir material na cavidade. Ela não é laminada, ela não tem lâmina, é somente uma espátula fina para que se possa inserir alguns tipos de material na cavidade. Tem os escavadores de dentina, que ele serve para remoção da dentina cariada. Ele é angulado e tem uma espécie de colherzinha na ponta, que ele serve para ir tirando aquela dentina já desmineralizada, já amolecida pela cárie. Aí a gente, para saber se já tá ok, se não precisa mais retirar, tem um barulhinho característico que a gente vai aprender no futuro. Tem um barulhinho característico da dentina que é feito
que quando a gente ouve esse barulho é porque já não há mais necessidade de fazer a raspagem com a colher de dentina, ou com os escavadores de dentina também, como são chamados. A pinça Miller ela serve para apoiar o carbono, para verificar a oclusão. Nós tivemos que comprar um carbono toda vez que nós fizermos uma restauração dental. A gente precisa verificar a oclusão. E o carbono ele serve para verificar se há pontos de contato que precisam ser retirados do dente. E essa pinça Miller ela serve para segurar esse carbono quando ele é para poder inserir na cavidade oral, para poder inserir na boca do paciente. Tem os aplicadores de hidróxido de cálcio. Eles também são utilizados não só para colocação de hidróxido de cálcio na cavidade, mas como também na parte de anatomia dental, quando a gente vai produzir o elemento dental com a cera 4 cores, ele é utilizado como gotejador. A gente pode verificar que na ponta dele, tem aqui uma espécie de bolinha. A gente esquenta o corpo dele aqui na lamparina, insere o corpo quente na cera 4 cores e vai girando essa ponta e vai inclinando ela até formar uma gota bem nessa ponta aqui arredondadinha e vai montando o dente. Isso a gente vai aprender futuramente. Agora nós vamos falar sobre os instrumentais para restauração de amálgama em si. Nós temos os condensadores de Howard, que eles servem para preenchimento, adaptação, compactação do material restaurador. Como que isso funciona? Vocês podem verificar, ele tem a ponta dele é arredondada e achatada. Todos eles só mudam o tamanho. O formato é igual, a ponta arredondada e achatada. Isso serve para quê? Quando a gente vai inserir a amálgama na cavidade dental com o porta-amálgama e vai soquear, a gente vai fazer pequenos movimentos de sobe e desce para que se retire o ar, para que o material seja compactado na cavidade. Isso tudo, as técnicas para se fazer isso, a gente vai aprender futuramente. Mas ele serve basicamente para isso, para a gente ir adaptando o material restaurador, no caso a amálgama, na cavidade dental. A gente começa sempre pelas laterais, onde fica as cristas marginais, exatamente para dar mais sustentação, e vai chegando para o meio da cavidade. Essas técnicas nós vamos aprender a seguir mais para frente. Os outros são os esculpidores de Hollenbeck. Eles servem para dar forma à restauração, para esculpir a restauração, porque não basta simplesmente colocar amálgama ou qualquer outro material restaurador na cavidade. A gente precisa dar a essa restauração a anatomia natural do dente. E o Hollenbeck ele vai servir para isso, para a gente poder moldar as cúspides, moldar os sulcos, moldar a anatomia natural do dente. Tem o esculpidor discoide cleoide. Vocês podem ver, tem dois tipos de ponta. De um lado, eu tenho uma ponta em formato de colher, mais arredondadinha, e eu tenho uma outra ponta um pouco mais afunilada. A ponta discoide, ela serve para remoção de material, tá? Essa pontinha aqui, ela serve para remoção de material excedente. Então, a gente vai brunir direitinho, vai condensar, vai adaptar a amálgama, mas a gente vai sobrar, vai ter material excedente. Esse material a gente pode tirar com o discoide. E a parte cleoide, em formato já de colher, ele tem como característica específica para esculpir a anatomia oclusal. Ele já vai ajudar a formar as cúspides, a formar as vertentes triturantes, as vertentes lisas da anatomia oclusal dos dentes posteriores.
Os esculpidores de Fran também servem para se moldar, para esculpir a anatomia oclusal do dente. Temos os brunidores de amálgama, foi pedido 2, tá? E eles servem para alisar e para polir a amálgama, cada um com a sua necessidade. A gente tem aqui o 32, tem o simples, né? Então, eles servem para alisar, para lustrar e para polir a amálgama. Já falar agora sobre os instrumentos cortantes manuais. Nós temos os cinzéis. Os cinzéis, eles são responsáveis por planificar e clivar o esmalte, ou seja, para deixar ele plano e liso, para quebrar, para cortar, principalmente em classes 4 e 5. A gente sabe que a classe 4 são cavidades em dentes anteriores que envolvem o ângulo incisal. E as classes 5 são cavidades localizadas na região cervical de todos os dentes. Então, geralmente quando acontece esse tipo de lesão, ficam pontas que podem machucar e também que vão interferir na parte da restauração. Então, tudo isso tem que ser retirado e para isso são utilizados os cinzéis. Existem 4 tipos de cinzéis. Existem os cinzéis os cinzéis retos, os cinzéis monoangulados, os cinzéis biangulados e os Edelstein. A enxada, elas são semelhantes aos cinzéis, porém elas apresentam uma angulação um pouco maior. Elas servem para alisar as paredes cavitárias, elas avivam os ângulos diedros. A gente sabe que os ângulos diedros são formados pela junção, pela união de 2 paredes, que podem ser tanto 2 paredes circundantes, como uma parede circundante com uma parede de fundo, ou 2 paredes de fundo. Eles servem também para planificar as paredes de esmalte e também para o acabamento final das paredes internas e pulpar da cavidade, para que elas fiquem lisinhas, que a gente sabe que as paredes elas têm que estar secas e lisas para poder fazer a restauração. Tem o recortador de margem gengival. Da mesma forma, ele é semelhante aos cinzéis, semelhantes aos cinzéis, tá? Eles servem também para planificar o ângulo cavo superficial gengival. O ângulo cavo superficial gengival, a gente sabe que o ângulo cavo superficial é aquele ângulo que une a parede circundante da cavidade com a parede já externa, com a área externa do dente. Ele serve também para arredondar o ângulo áxio pulpar. A gente sabe que o ângulo áxio pulpar é formado por 2 paredes, é um ângulo diedro formado por 2 paredes de fundo. Uma parede que ela é perpendicular ao eixo do dente, que é a parede pulpar, e uma parede que ela é paralela ao eixo do dente, que é a parede axial. Então, a junção desse ângulo é possível arredondá-lo com os recortadores de margem gengival. E ele também serve para determinar a retenção da parede gengival de classe 2. A gente sabe que classe 2 são cavidades nas áreas proximais dos dentes posteriores. Então, ele serve para ajudar a retrair a gengiva para que se possa ter um acesso melhor a cavidades classe 2. Vamos falar de instrumentos acessórios. Nós temos o perfurador de Ainsworth, que nós já utilizamos no isolamento absoluto, né? Nós temos aqui no sentido horário, nós temos o primeiro orifício que ele serve para os dentes, aonde vai ficar inserido o grampo. O segundo orifício serve para os dentes molares. O terceiro orifício serve para dentes pré-molares e caninos.
O quarto orifício, ele serve para incisivos superiores, apesar de aqui dizer que ele também serve para canino, mas geralmente o terceiro orifício ele é utilizado para premolares e caninos. E o quinto orifício, ele é para dentes incisivos inferiores, que é o menorzinho. Ele serve para perfurar o lençol de borracha. A pinça de Palmer, ela serve para levar o grampo ao dente. Então, nos grampos a gente vai ver mais à frente, tem alguns furinhos que é onde a gente encaixa aqui a ponta da pinça de Palmer, essa pontinha bem aqui, e ela auxilia para inserir o grampo no dente. Tem a tesoura ouro, que ela serve para cortar a matriz. A gente vai aprender que a matriz ela é utilizada na restauração para proteger os dentes proximais e também para auxiliar e dar forma aos dentes posteriores, para dar forma em dentes classe 2, com cavidades classe 2, que perderam que por um motivo ou outro perderam a anatomia do dente devido à cavidade. Ela serve para auxiliar para formar a anatomia do dente, a matriz. Tem o porta-matriz, o Tofflemire, que ele serve para ajustar a matriz no dente. O arco de Oshib e de Young, a gente já viu a respeito deles em um outro vídeo. Ele serve para prender o lençol de borracha no isolamento absoluto. São 3 tipos, apesar de aqui só terem 2 citados. A gente tem o arco de Oshib, o arco de Young e o arco dobrável, que é esse da foto aqui. Aqui o arco dobrável e aqui o arco de Young. Grampos cervicais para isolamento. Existem dois tipos básicos de grampo, os grampos com asa e os grampos sem asa. Os grampos sem asa são considerados grampos especiais, eles fornecem uma maior retenção. Eles são utilizados em dentes que têm pouca coroa, que precisam de uma retenção da gengival maior para que ele possa aparecer no isolamento, para que possa ser trabalhado. E em dentes em dentes mal erupcionados. Aí agora nós temos os grampos com asa, que são os mais comuns, que são utilizados em dentes considerados normais. A gente pode ver que ele pode ser dividido. Aqui nós temos o arco do dente, o arco do grampo. Nós temos o orifício onde vai ser inserido a pinça Palmer. Nós temos a asa medial, a asa lateral e nós temos aqui a lâmina de ancoragem, que aqui é onde vai ficar o dente preso propriamente, onde vai haver a retração do dente e é onde o lençol vai ficar preso. Agora a gente vai falar a respeito de cada um dos grampos que foi solicitado. A gente tem o grampo, apesar da gente saber que os grampos de 200 a 205 são utilizados em molares, dos 206 a 209 utilizados em premolares, o 210 e o 211 utilizado em dentes anteriores. Nós temos também os grampos especiais, o W8A, o 26, o 212, o 29. A gente vai especificar aqui cada um deles. O grampo 200, ele é utilizado em molares inferiores. A escolha do grampo vai depender do encaixe correto dele no dente. Então, não tem como determinar, por exemplo, que o 200 ele vai ser utilizado só no primeiro molar inferior, ou só no segundo, ou só no terceiro molar inferior, porque isso vai depender da anatomia do dente, se é algo muito específico de paciente para paciente. Então, não tem como definir. Isso vai ser uma escolha do profissional na hora de fazer o isolamento, a escolha do dente de acordo com a anatomia dental do paciente. Então, o 200 ele é utilizado em molares inferiores.
O 201, ele é utilizado em molares superiores. Mesma coisa. A escolha vai depender da anatomia dental do paciente. O 202, ele é utilizado em molares superiores volumosos, mas ele também pode ser utilizado em molares inferiores, dependendo da necessidade. Na última aula que a gente teve prática, por exemplo, foi utilizado o grampo 202 em um molar inferior, tá? Então, ele é utilizado em molares superiores volumosos, mas também vai depender da necessidade, pode ser utilizado em molares inferiores. O 203, ele é utilizado em molares inferiores do lado direito, tá? Pode ver, ele já tem na anatomia dele, o arco dele é um pouco mais inclinado para a direita. E a gente pode ver também que a lâmina dele tem a parte já lingual, considerada a parte lingual aqui, maior que a parte vestibular. Já acompanhando a anatomia dos dentes dos molares, que tem essa parte, principalmente o segundo molar, que tem 3 cúspides na face lingual. E também é utilizado no primeiro molar descido. Já o 204, pode observar aqui o arco já inclinado para a esquerda. Mesma coisa, eu tenho a parte voltada para a lingual maior que a voltada para a face vestibular. Ele é utilizado para molares inferiores do lado esquerdo. O 205, ele é utilizado para molares superiores grandes. Mesma coisa, que são aqueles molares um pouco mais volumosos, assim como o 202. O 206, já partindo para os grampos utilizados em pré-molares, ele é utilizado nos pré-molares, tanto faz, pré-molar inferior ou superior. Também, dependendo da anatomia dental, a escolha fica a critério do profissional. O 207, também utilizado em pré-molares superiores e inferiores, por ter anatomia semelhante. O 208, ele é utilizado em pré-molares superiores volumosos ou então em molares descidos. O 209, ele é um pouco menor que o 208 e ele é utilizado em pré-molares inferiores. O 210, ele é utilizado para anteriores grandes e também em alguns pré-molares. Já o 211, ele é utilizado para dentes em qualquer dente anterior, mas ele é utilizado principalmente nos incisivos. O 212, ele é utilizado, ele já é um grampo sem asa. Ele é utilizado em todos os dentes, ele pode ser utilizado em todos os dentes anteriores, principalmente aqueles que precisam de uma retração cervical maior, tá? Ele também é dividido em 2 tipos. Além do 212, a gente tem o 212L, que é utilizado, que tem a asa somente do lado esquerdo, tá? Para facilitar que se faça um trabalho do lado direito mais fácil. E tem o 212R, que tem somente essa asa do lado direito, que é exatamente para liberar acesso do lado esquerdo da arcada dentária. Então, ele tem além do 212, ele tem essas 2 opções também. Além do 212 normal, o 212L ou R. O W8A, continuando na área dos grampos especiais, dos grampos sem asa, ele é um grampo extremamente retentivo. Ele é utilizado em molares parcialmente erupcionados, que precisam de uma retração maior. O 12A, ele é um grampo serrilhado. É utilizado principalmente em molares do lado direito. O 14A é um grampo universal, ele é utilizado nos molares em geral
e em dentes com erupção parcial, também com mal erupcionados. Tem o grampo 26, ele é utilizado nos molares superiores em ambos os lados. Agora a gente vai falar dos instrumentos rotatórios. Os instrumentos rotatórios, eles são basicamente brocas e pontas diamantadas que são trabalhadas com o auxílio de instrumentos rotatórios. São eles: a caneta de alta rotação, que varia entre 350 mil rotações por minuto a 450, dependendo da caneta. Tem o contra-ângulo e a peça reta. A peça reta ela é mais utilizada em implantodontia. Na parte de dentística, nós vamos utilizar mais o contra-ângulo. Os dois, tanto a peça reta quanto o contra-ângulo, eles são utilizados com o auxílio de um micromotor. Eles são encaixados no micromotor para poder serem trabalhados. Os instrumentos rotatórios, eles são basicamente compostos por broca ou ponta diamantada e por broca normal, broca simples. Os instrumentos rotatórios, eles são divididos em haste, que seria essa parte maior, o corpo e a ponta ativa, assim como os instrumentos cortantes manuais. Tá? A gente sabe que para um bom trabalho cavitário, para uma boa abertura de cavidade, a gente tem que proteger o dente e o remanescente ao máximo possível. Então, para iniciar o preparo cavitário, a gente tem que dar prioridade para utilizar a ponta diamantada ou broca diamantada no esmalte e as brocas simples na dentina, para que se proteja o máximo possível o dente remanescente. Por que a utilização de ponta diamantada no esmalte? Pelo fato de o esmalte ser mais rígido, mais duro, né, por ser mais mineralizado, a ponta diamantada ela tem um poder de desgaste maior. Então, ela vai ser melhor utilizada no esmalte. A ponta diamantada, a 2137, ela, assim como a grande maioria, ela é utilizada em preparos cavitários expulsivos do tipo caixa, que são aqueles inlay ou onlay. Inlay a gente sabe que são aquelas cavidades que não envolvem cúspide, e a onlay são as cavidades que envolvem cúspide. Tá? E eles também servem para nichos para apoio das próteses removíveis. A broca diamantada número 3138F, ela serve para acesso inicial às lesões cariosas. Serve também para abertura ou retenções em dentística e para criar os sulcos de orientação em prótese. As retenções, a gente sabe que são algumas manobras que a gente promove na cavidade para que a amálgama, por exemplo, que não é um tipo de material restaurador adesivo, para que elas permaneçam na cavidade. Como a gente pode fazer sulcos, canaletas, para que elas possam ficar retidas na cavidade que foi preparada. A ponta diamantada 1011, ela serve para remoção de dentina cariada, também para preparo da extensão das paredes e acesso endodôntico, e também em preparos ultraconservadores. Pelo tamanho da sua ponta ativa, que é muito pequeno, ela vai desgastar minimamente, vai abrir cavidades pequenas, e por isso ela é mais utilizada em preparos ultraconservadores, preparos menores. A ponta diamantada 1012, ela é um pouquinho maior, muito pouco maior que a anterior, e da mesma forma serve para remoção de dentina cariada, para preparo de extensão das paredes e acesso endodôntico e em preparos ultraconservadores, porque apesar de ser um pouco maior que a anterior, ela ainda é muito pequena.
A ponta diamantada 1013, um pouco maior que a 1012, ela da mesma forma serve para remoção de dentina cariada, para o preparo da extensão das paredes e também em preparos ultraconservadores, pelo fato de também ser pequena. A ponta diamantada 1012, ela é utilizada para determinar as retenções mecânicas em preparos cavitários para material restaurador não adesivo. Traduzindo, ela serve para fazer aquelas canaletazinhas lá no fundo da cavidade, aquelas aberturas laterais, para que a amálgama entre naquele acesso que foi feito e fique retida lá. Tá? Ela serve para isso. Pode ver já o formato dela, o formato da ponta ativa dela já é próprio para isso. Ele é achatado e arredondado para que se consiga esses acessos no fundo da cavidade. A ponta diamantada 1092, ela serve para enfatizar ângulos diedros, produzindo uma superfície em ângulo reto. A gente pode ver pelo próprio formato da ponta ativa dela, que é arredondado e achatado. E também é utilizada na confecção de acabamentos de término em forma de ombro ou degrau marginal em preparos cavitários protéticos. Essa parte já não vai ser utilizada nessa disciplina que a gente está tendo. Isso daí já é mais para prótese. Agora, ela vai ser utilizada por nós para enfatizar os ângulos diedros das cavidades. A ponta diamantada 1190, ela serve para acesso inicial a lesões cariosas, também para abertura ou retenções em dentística e favorece o acabamento da face oclusal. Até pelo formato da sua ponta, que é mais fino, que ela é cônica e tem uma ponta um pouco mais fina. Ela vai ser utilizada para esse tipo de acabamento. E também para formar as retenções, como a gente falou, que nós temos as retenções mecânicas, que podem ser através de pinos, através de sulcos ou através de canaletas que são feitas na cavidade, para reter a amálgama lá dentro, para que ela não se solte. Temos a broca carbide número 330. Ela serve para confecção de orifícios e canaletas na retenção, exatamente novamente para reter a amálgama, no nosso caso, a amálgama na cavidade. E ela também vai ser utilizada para abertura da cavidade na região da dentina. Nós temos as brocas multilaminadas para acabamento em amálgama, que, como o próprio nome já diz, é um conjunto de brocas que vão ser utilizadas para acabamento e polimento das restaurações. E a gente encerra por aqui. Tá? É bom, assistam esse vídeo de posse do material de vocês e vão analisando material a material para que vocês possam se familiarizar com eles, para que a gente quando a gente for utilizar, para que a gente tenha um conhecimento maior a respeito de cada um deles, para que serve, para que a gente vai utilizar. Então, a gente vai ficar por aqui. Até o próximo vídeo.